Eu espero que sim. E hoje começa o nosso especial sobre mulheres. Hoje é o nosso primeiro episódio e nós vamos falar sobre Ruth. Eu fiz aqui algumas anotações e para ser mais dinâmico e mais rápido, nós vamos ler apenas o capítulo 1 do livro de Ruth, mas ele é composto por 4 capítulos. E antes que a gente comece a ler e entrar um pouquinho mais no livro, um pouco mais da história e falar, eu fiz algumas anotações só para a gente ter como pontos de partida, até para a gente seguir linhas de raciocínio e tudo mais, com esses pontos. Então, o livro de Ruth, eu anotei que é muita coisa para guardar de cor, né? Então, o livro de Ruth, não sabe se quem escreveu foi Samuel, Ezequias ou Davi, tá? Ele foi escrito ali no período de Juízes, que é um período onde a terra era governada, né? As nações eram governadas por juízes, né, muito comumente. A história acontece nas cidades de Belém e de Moabe. Moabe era uma cidade pagã e ela vem de um relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha, né, uma história bem interessante também de você estudar, de você conhecer mais da Bíblia. Então, os temas principais no entorno do livro de Ruth é sobre a providência divina, notório, é um dos temas que mais se destacam no livro, né? O compromisso nos relacionamentos, se comprometer nos relacionamentos, seja ele qual for que você tiver, ele nos inspira muito sobre isso. Amizade entre mulheres, né? O que a gente tem ouvido muito e muita importância nos dias atuais e que se continue por muito tempo é sobre a sororidade, né? A gente ser amiga uma da outra e não ter essa coisa de competição. Um amor romântico, muito legal essa parte. E os personagens, né, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom. Elimeleque é casado com Noemi e eles têm os 2 filhos, que são Malom e Quilom. Com o passar do tempo, mais velhos, eles se casam, né, criam as próprias famílias, que aí entra nessa família Orfa e Ruth. Também temos como personagem central Boaz, né? Porém, Boaz ele vem aí do meio da história um pouquinho mais para frente, né? Tem um período ali antes. Tem uma parte que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, que é um pouquinho mais sobre Orfa e Ruth, mas vamos começar aqui lendo então Ruth capítulo 1 a partir do verso 1, tá ok? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, eufrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo ela caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. Beijou-as e elas, porém, choraram de alta voz e disseram: iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filho para que vós sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse que tenho esperança, ou ainda que estivesse essa noite um marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei, tomardes um marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: Não. Se
não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de toda ela estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamais de Noemi, chama-me de Mara, porque pois sou de grande amargura, tem dado o Deus Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamares Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Bom, então, só para a gente não precisar de ler todos os 4 capítulos, para a gente ir falando mais sobre, a gente vê que Noemi, né, saiu da terra dela no momento ok, que ela estava bem, casada, com filhos, e estava tudo bem, e ela decide ir, eles decidem, no caso, o marido, né, como família, eles decidem ir para uma outra cidade, eles decidem ir para Moabe, e ali vem tempos difíceis, vem o tempo da fome, tempos bem complicados, e com o passar do tempo o esposo morre, os filhos crescem, casam, né? Ela já vivia numa situação difícil, os filhos também vêm a falecer e os filhos deixam também as suas noras viúvas, e é uma situação muito conflituosa naquele tempo, porque a vida para as mulheres viúvas era muito difícil, não era nada fácil ser viúva naqueles tempos, né? Então, eram momentos de ela sabia o que as esperava, e como elas ainda eram novas e tinham os pais, o melhor, né, no julgamento de Noemi era que elas voltassem para a casa dos seus pais, porque às vezes até novos casamentos elas poderiam vir a conseguir. Então, seguir com ela não era uma boa. E muito se fala sobre Orfa, seu modelo a não se seguir, que ela não foi uma pessoa legal. Quando você estuda mesmo, você vê que o problema de Orfa não foi ela não ter ido com Noemi. Porque a decisão errada de Orfa naquele momento foi voltar para trás, voltar aos velhos hábitos, aos velhos costumes, à velha vida que limitava ela, voltar à velha adoração, porque voltar para a casa dos seus pais, ou casar novamente, seguir o caminho dela, tudo bem, isso não é não amar a Noemi ou a sua sogra, não é não ser fiel. O problema aqui foi que ela voltou a velhos hábitos que não eram bons, que não eram saudáveis. Ela descobriu algo bom, ela deu as costas para algo bom para ficar com algo ruim, ou seja, ela deixou Deus de lado, ela deixou aquilo que ela aprendeu, que ela viu que era bom, que cuidou delas nesse tempo e escolheu ficar com o que era ruim, com outros deuses, em adorações que não agradavam ao Senhor. Então, o erro dela não necessariamente, eu não vejo como o erro dela não continuar com Noemi, mas sim voltar para os seus deuses, aos velhos costumes. E a gente vê essa declaração tão linda de Noemi, que fala, onde quer que fores, irei, onde quer que ficares, ficarei, onde quer que morreres, ali eu morrerei. É muito linda essa declaração dela, né? Então, que vai seguir a sogra dela, e eu acho muito, muito amor essa declaração, e a fidelidade dela, porque ela conheceu Deus. Uma das características que nós vamos ver um pouquinho mais para frente da Ruth é essa fidelidade. Ela é fiel à sogra dela, ao que ela aprendeu, ao que ela conseguiu com o passar do tempo e passando isso para frente, sabe? Perpetuando isso na vida dela. Isso ser uma característica mesmo, ser algo consistente, firme. E a gente vê também que quando ela chega ali, aqui no capítulo 2, ela não deixa a sua sogra e ela não vai chorar as pitangas, não, ela levanta, dá a volta por cima e ela sabe que ela tem que fazer o que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que seguir em frente, ela sabe que é necessário fazer algo para que as duas vivam, né? Opas.
para que as duas vivam, para que as duas comam. Então ela vai trabalhar e ela vai buscar espigas, né? Ela vai rebuscar espigas. E a Noemi tem um parente, o de seu marido, né? Que no caso é o Boaz, que é o amor romântico da história. Ela sabe que ele tem um campo, ela sabe que ali tem como apanhar espigas de milho, ela sabe que tem como ter um auxílio, ter um apoio. Então, ela faz com que Noemi vá para esse campo, que Ruth, perdão, que ela vá para esse campo e lá ela, no versículo 3, está olhando para cá, porque eu estou olhando aqui na Bíblia, tá? No versículo 3, ela vai apanhar, né, essas espigas e ela entra nessa parte da terra que pertence a Boaz. E ele vê, né, ele sabe da história, ele vê ali Ruth trabalhando e isso chama a atenção dele, desperta o olhar dele sobre aquela mulher que é uma mulher que se esforça, é uma mulher que trabalha, que ela busca, né, o sustento para ela e para sua sogra. E as pessoas passam a admirar ela mais ainda, porque ela é uma pessoa nobre, ela é uma pessoa de coração fiel, de entrega. E ele fala com o servo que uma das características dele é que ele tem um coração muito bondoso com os seus funcionários, né? Ele trata as pessoas de maneira muito respeitosa, de maneira muito digna, e isso, né, para uma pessoa rica, fazia ele ainda ser mais querido, né? Ele ser essa pessoa bondosa. Então, nisso, ele pede aos funcionários que deixem ela ali pegando e que ninguém a incomode, que ninguém mexa com ela, deixa ela ali quietinha trabalhando. E assim ela vai ficando, né? E elas moravam numa choça, mas quando você traduz aí do hebraico, do grego, choça, mas significa uma casa simples, sabe? Uma casa mais pobre. E essa casa ela é feita da palha, né? Com os ramos ali, a palha do milho. E Boaz, ele é muito gentil com ela, a gente vê isso aqui no verso 8, que ele fala que ela pode ficar ali trabalhando, que ela pode ficar com as servas dele, que ele já deu ordem para que ninguém incomode ela, que ela fique ali tranquilo, que ela beba água, que os servos vão ajudar ela em todo esse processo, né? Então, ela fica trabalhando, mas a gente vai vendo aí um pouco mais para frente, no capítulo 3, só para a gente andar um pouquinho mais rápido, tá? A gente vê, olá, Erai, tudo bem com você? E a gente vê no capítulo 3 que Noemi, ela fala para Ruth para buscar um lar, para ela ser feliz. Vou pegar a Bíblia aqui para eu não ficar olhando para o lado. Para ela ser feliz, para ela buscar um lar, né? E que Boaz é uma boa opção para isso, que Boaz, ele é uma boa companhia. Então, ela faz um plano, tá? Um plano de uma forma muito respeitosa, muito delicada, ao invés de ir lá e se impor, se insinuar, ou te cobrar, falar assim, você tem que ficar comigo, porque naqueles tempos tinha o resgatador, o parente resgatador. Então, se ficou viúva, está ali desamparada, um parente pode vir te ajudar, te resgatar, pagar a sua dívida. Ao invés de você ser vendido como escravo, ali onde você poderia ser maltratado, sofrer situações desnecessárias, o seu parente te resgatava, ele era seu resgatador. É como se você fosse, muito entre aspas, um servo do seu parente, mas ele te trataria com carinho, com amor, ele sabe o seu valor, para você não ser tratado de qualquer forma, sabe? E aí, então, ela se deita, né? Vou ler aqui para a gente, para ficar melhor. O capítulo 6 diz, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou-se ao pé do monte de cereais, e chegou ela bem de mansinho. E lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustado-se, o homem sentou-se e viu que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Respondeu, sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador.
Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Receio quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade, o meu povo, sabe que és mulher virtuosa. Então, ela explica para ele ali toda a situação e ele vai ser resgatador dela. Porém, para ele ser resgatador, tinha um outro parente e tinha uma sequência, tem uma sequência para seguir esse resgate. E esse outro parente, Boaz foi atrás dele, pediu para que ele fosse... Ai, peraí, deu cãibra. Pediu para que ele fosse o resgatador de Ruth. Só porque ele estava interessado, né? Mais aqui para frente, no 3, fala um pouquinho, no 4, no 3 ou no 4... Agora, eu não vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo. Mas esse parente, ele decide não ser o resgatador, porque ele não queria se envolver com a Ruth, ele queria só o que fosse material, ele não queria se envolver mais do que isso. Então, ele pede para que mesmo reserva, que é o que ele acha que é o melhor, os dois entram no consenso e assim ele se casa com Ruth, ele se torna o resgatador e os dois se apaixonam, uma história real de amor, por isso que é um amor romântico. Ele se apaixona porque ele vê que ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher esforçada, ela cumpre com os seus propósitos, com o seu objetivo de vida e isso chama muito a atenção dele. Então, o que acontece é que eles se casam e desse casamento eles têm filho, né? Eles têm um filho que é Obed e também daí da descendência de Ruth vem Jesus. Jesus é dessa descendência, ele é dessa linhagem, porque daí vem, né, o pai de Davi, me deu um branco agora. Qual é o nome do pai? Jessé, se eu não me engano o nome do pai de Davi é Jessé. E depois vem Davi e vem outras descendências até chegar em Jesus, né? Então, a gente vê como essa história que quando deixa para a gente de ensinamento, deixa para a gente de conhecimento da palavra de Deus, o quanto nós mulheres somos valorosas. A gente vem de uma sociedade, até mesmo aqui do tempo da Bíblia, de vários séculos, que nós mulheres não temos o nosso valor e muitas das vezes também um pouco da culpa pode até acabar sendo nossa mesmo, porque a gente deixa até essas coisas que a sociedade impõe se aflorar em nós, a gente compra coisas, sabe, mentalidades, pensamentos que não faz sentido, que não é real, que nos desvalorizam e isso faz com que a gente, né, acaba sendo um pouco aí muito tendo problemas com essas coisas que a sociedade tenta nos impor, né? E a gente esquece o nosso valor, a gente esquece a nossa importância. E numa história dessa como Ruth, né? Naquele tempo a mulher não tinha voz, não tinha expressividade, e Deus faz com que tenha um livro de uma mulher, falando só de uma, tem de outras também, tem outras passagens, não livros da Bíblia que fala sobre a mulher, a sua importância. Jesus fala muito, né? Jesus veio quebrar, gente, pensa tanto que os fariseus ficavam irritados com Jesus, com tanta importância que ele dava para o ministério das mulheres, que ele dava importância para as mulheres, do valor que a mulher tem, da importância que a mulher tem, que eu vou falar como uma conotação espiritual, porque nós estamos aqui falando sobre, de uma forma espiritual, o quanto que o diabo quer tirar de nós o nosso valor, a nossa importância. Nós somos importantes sim, nós somos valorosas sim, não tem como ninguém tirar o nosso valor, porque Deus disse isso lá no início, quando Ele nos criou e Ele tirou a gente do lado do homem para sermos companheiras, auxiliares, ajudadoras, e nós temos o nosso lugar. A gente não precisa buscar por lugar nenhum, querendo nada de ninguém, porque a gente já tem o que é nosso. A gente precisa saber se impor e valorizar pelo nosso lugar, assim como Ruth fez. Ela poderia ter sido uma mulher vulgar nesse momento, tipo, ela estava numa situação horrorosa, a situação dela era muito complicada, de passar necessidade, de passar fome, de estar num outro lugar, num outro povo que não era o povo dela, completamente desamparada, vivendo situações de preconceito, tudo de mais difícil estava acontecendo na vida dela. Naquele momento, acho que se ela fizesse até algo errado, nem sei se alguém julgaria, mesmo sabendo que é algo errado, mesmo se ela se comportasse de maneira vulgar. Não, ela sabe o valor dela, ela sabe o lugar dela. E ela vai lá e se posiciona de uma forma correta. A sogra dela, com todo
com toda a fidelidade e amizade que tem entre as duas, a sororidade que há entre as duas, uma coisa que falta muito entre nós mulheres hoje em dia, essa questão da gente se apoiar, da gente admirar uma outra, de falar, cara, vai lá mesmo, arrasa, você é tchuca maravilhosa, você consegue aquilo que você quer, você tem uma luz, sabe? Ver uma outra mulher bonita e falar, menina, até bonita, hein, mulher? Nossa, mas você tá mais bonita que todos os dias. A gente tem essa dificuldade. A gente tem dificuldade até de receber um elogio. Imagina, você fala pra você assim, nossa, que blusa bonita sua blusa. Eu vi que a Sabrina entrou aqui, vou usar ela de exemplo. Nossa, Sabrina, que blusa bonita. Nossa, como seu cabelo tá lindo hoje. Aí você vira e fala, a Sabrina vira e fala assim, nossa, menina, creminho da promoção que eu comprei. Não, ai, muito obrigada. Nossa, fico feliz com o elogio. A gente não sabe nem receber elogio de tantas coisas que nos foram colocadas e a gente foi aceitando isso goela abaixo e isso tirando o nosso brilho. Não, a gente é linda, a gente é forte, a gente tem o nosso lugar. Deus fez o nosso lugar e a gente precisa reconhecer Ele, sabe? Sermos amigas uma da outra, apoiarmos uma a outra, dar valor às coisas que hoje em dia está perdendo muito valor. Por exemplo, um amor romântico, gente. Se você tem um amor, se você tem um casamento, se você tem uma família, dê valor para isso. Se você tem um bom relacionamento com a sua sogra, dê valor a isso. Se você não tem, procure construir esses valores. Essa história tem tanto para nos ensinar, a pena que a gente vai fazer um vídeo mais curto, né, para não ficar muito longo. Mas leia essa história, se alguém quiser, pode me pedir que eu mando a minha Bíblia de Estudos, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela é uma Bíblia de Estudos, então, e ela é toda assim, rabiscada, porque eu vou estudando e eu vou rabiscando para me servir de apoio como referência. Então, ela tem esses textos, tá vendo? Que são estudos e essas partes aqui debaixo dela, essa parte aqui debaixo da Bíblia, ela tem uns estudos de cunhos mais teológicos e que nos dá uma melhor ilustração das coisas. Então, assim, você vê que esse livro tem tanto para nos agregar a era e tem tanto para nos agregar, tanto para nos ensinar, sabe? Você trabalhar, você esforçar, a beleza, há valor em você ir ali, trabalhar, buscar o suor, né, o seu alimento. A Bíblia fala em Eclesiastes que nós devemos viver do suor do nosso rosto. Então, saiba, mulher, que você tem um valor incrível. Se você quer ter uma carreira, vai lá, se posicione, trabalhe, se esforça, viva do suor do seu rosto. Há uma beleza tão linda em você ter o seu lugar, há uma beleza tão linda em você trabalhar, sabe? E as pessoas verem e isso despertar nos outros o respeito, a admiração, o carinho. Isso também te engrandece, também te valoriza. E sem contar é o bem que faz para você mesma, né? Se sentir bem consigo mesma, descobrindo o seu lugar. É uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, que esse livro tem esse livro de Ruth, ele tem alguns ensinamentos e um deles é a gente entender o valor e a importância do descanso físico, da gente não deixar com que a ansiedade domine a nossa vida, o que, vamos dizer sinceramente, é muito complicado não ser dominado ou pelo menos tentado pela ansiedade nos dias atuais, porque vivemos ainda mais em tempos de pandemia, vivemos tempos difíceis, mas a ansiedade ela só atrapalha, ela é tipo, sabe, aquela pedra no sapato, que você fala, Jesus, o que é que esse trem encardido do capeta está infernizando a minha vida, me atrapalhando? Então, a ansiedade, ela te consome a um ponto que você não raciocina, às vezes a resposta que você precisa está ali na sua frente, mas você está tão ansioso que você não consegue enxergar o óbvio, aquilo que está ali na cara do gol, sabe? Então, não deixa, quando vier, procura meios, procura ler, busca o autoconhecimento para você ver meios e formas para que a ansiedade não te domine. Procure ser inteligente, esforce para usar a sua inteligência. Paulo fala que nós precisamos ser racionais, usar a nossa inteligência para que você conquiste os seus objetivos, sabe? Não deixe a ansiedade roubar de você o melhor que está por vir. Não tenha medo de realizar os seus sonhos. Não tenha medo de passar por momentos difíceis, porque são fases que é ruim. Sim, mas vai passar. Então, busque formas de sair daquele momento e se tem algo de bom ali para você aprender, para você absorver, aprenda, absorva, sabe? Não deixa o vitimismo, que é algo muito típico, né? Principalmente da nossa cultura brasileira, vamos ser sinceros.
É muito comum, é muito enraizado em nós. Ai, coitadinha, coitadinha nada. Deus, se isso está acontecendo comigo, é porque eu dou conta de enfrentar. E o Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é comigo. E está escrito bem assim, que se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ninguém, porque o Senhor é o soberano máximo, certo? Então, pronto, Deus. Tá difícil, tá doendo, tá. Quando tiver muito doendo, eu vou chorar nos seus ouvidos, porque o Senhor é meu Pai e é com o Senhor que eu tenho que desabafar. Então, eu entro lá na porta, eu entro no meu quarto, fecho a minha porta em secreto, eu choro, rola até uma DR entre eu e o Senhor. Mas eu vou viver o que eu tenho para viver, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou passar por tudo isso e eu vou vencer. Eu só tenho uma opção, vencer. Desistir não é uma opção. Isso é uma forma da gente progredir, de seguir, de ir em frente, sabe? Então, tenha isso com você. Que ter dinheiro ou ter influência ou ter o status na sociedade, você pode usar isso ao seu favor de maneira que te engrandeça, que te cresça de forma positiva, sabe? Sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência, mas que isso te traga benefícios, não só que já vem naturalmente, por exemplo, do benefício que já vem naturalmente de você ser rico, mas seja uma pessoa legal, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa que agrega na vida dos outros, porque isso vai trazer mais. A gente vê que Boaz era rico e ele ficava cada vez mais rico, justamente por causa da sua bondade, da sua humildade. Muitas das pessoas daquele tempo eram escravos, gente, era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo muito difícil, que terras não produziam, era muito complicado, as pessoas estavam vivendo, vamos dizer, tempos de pandemia, vivendo tempos, claro que eu acho que ainda um pouquinho mais difícil que nós, porque muitos passavam fome, cidades, lugares em geral. E aí, ele vai ali e ele, com a sua humildade, com a sua bondade, ele dá água para os seus funcionários. Muitos batiam, muitos judiavam, né? Porque tinha arrogância. Naquele tempo, comia quem tinha dinheiro, vivia muito bem quem tinha dinheiro. Quem não tinha, era difícil. Mas ele não. Ele dá água para os seus funcionários, ele dá um lugar para eles descansarem. Ele faz e mostra também o quanto você, por exemplo, é empresário ou que é gestor, que tem um cargo de liderança, que você saber liderar não é só você ser aquela pessoa dura. Às vezes você tem que ser mais incisivo, às vezes você tem que ser aquela pessoa mais firme mesmo, porque a posição exige, mas você saber o momento certo de liderar, de falar, olha, estamos juntos, vamos junto, olha, vai acontecer tal coisa assim, não comporta assim não, isso não é legal, chegar uma pessoa que não maltrata não, às vezes você tá no seu dia que você tá de 15 para 16, que você quer rachar a cabeça do, entendeu? Não faz isso não, respira fundo, conta 10, vai ali tomar água e volta. Essas coisas, essa história tem tanto, gente, para ensinar, para mostrar pra gente coisas pequenas do dia a dia que pode fazer a diferença e edificar a nossa vida, eu vejo como lições mesmo para nós. Outra coisa também é a gente ter consideração pelo outro, respeito pelo outro, amor pelo outro, cuidado pelo outro, o amor por si próprio, o cuidado por si próprio. A gente ter relacionamento com Deus, não ser como Noemi, que ela, ai, coitadinha de mim, que é o que eu falei do vitimismo, ai, coitadinha de mim, nossa, Deus se esqueceu de mim. Ela ficou muito amarga, ela tinha motivos para estar triste, ok? Isso não invalida a gente ficar triste. Você tem direito a ficar triste, isso faz parte de ser humano e tudo bem, mas o problema é você se vitimizar, se colocar num lugar de coitadinho. Não! Sai desse lugar. Ela saiu e ela foi lá. Outra coisa, gente, nós mulheres fomos feitas, né, pelo Papai do Céu para sermos inteligentes e estrategistas. Eu vejo muito de estratégia em em Noemi, nesse momento que ela instrui Ruth. Eu vejo em Esther, não precisa nem de falar de Esther, gatas. Esther arrasa ali na estratégia, arrasa muito. Então, ela vai ali, bola uma estratégia, ela deixa a dor dela de lado. Olha, fui coitadinha um tempo, chorei, passou meu luto, passou o problema, vamos colocar a solução, porque a vida não pode ser assim. E a gente não precisa viver mal para sempre, apesar de, às vezes, momentos difíceis fazerem parte, ele não precisa ser o seu lugar de permanência, ele não precisa ser o seu lugar de estar. Sai dali, vai para frente, bola para frente, bola, meu, eu tô passando por um momento difícil, sei lá, um filho doente, uma separação, um casamento que acabou, uma infidelidade no relacionamento, condições financeiras difíceis,
querendo mudar de carreira, eu não sei qual é a sua dificuldade, né? Cada um tem a sua dificuldade e se ela não é tão grande ao seu olhar, não significa que não seja uma dificuldade. A gente precisa aprender a entender e respeitar a dor do outro. Mas quando você está nesse momento difícil, o que eu vou fazer para sair daqui? Como que eu vou me posicionar? Eu tenho que resolver. Uma das características que a gente vai falar aqui, Ruth, é que ela resolveu, minha filha, se resolve, faz a sua parte, sabe? Descubra o seu valor. E se você ainda não descobriu, não tem problema. Você tem valor. Você tem valor. Não importa. Você é tão importante que até na lutinha lá da briga de quem vai nascer lá com os espermatozoides, lá aquela coisinha toda, foi você que venceu. Então, se você nasceu, é porque você tinha que ter nascido. Se você está aqui nessa terra, se você está vivo, respirando, algo que a gente descobriu ser muito precioso, né? Respirar. Se você está respirando, se você está vivo, é porque tem um propósito, tem um chamado, por mais ruim que a sua vida seja. Não deixa as dificuldades da vida entrar no seu coração e te limitar. Não, você pode e você vai vencer. Eu nem te conheço, nem sei todo mundo, porque eu não estou conseguindo visualizar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Eu não consigo clicar no ícone e ver todo mundo que está aqui, eu só estou conseguindo só ver quando entra uma pessoa. Não importa o seu problema, o seu status, onde você mora, como você está, não importa, você é importante para Cristo. Se você nasceu, você tem um valor e nada, nem ninguém pode falar que você não é valoroso. Geralmente, quem fala isso com a gente, através de pessoas próximas a nós, é o inimigo. Mas se alguém está falando, pensa, Senhor, repreende esse demônio, esse cardíaco do capeta, esse demônio que saiu lá dos infernos, para vir me infernizar através da vida do fulano. Mesmo que o fulano seja sua mãe, seja o seu pai, porque geralmente são as pessoas mais próximas a nós que nos atinge, que nos machuca, nos magoa mesmo. Mas, cara, levanta essa cabeça e veja o seu valor, tá? Então, outra coisa que a gente já falou lá na frente, e não quero ser repetitivo ao falar aqui, é sobre órfã, sobre ela voltar, né? Uma coisa que a gente tem que aprender com a órfã é não ver ela como a ruim da história, mas ver pelo ponto certo que a gente comentou lá atrás. Ela regrediu na vida. Regredir, voltar atrás, desistir, não são opções. Ah, eu dei um passo para frente, eu vou precisar dar 2 para trás. Isso não é uma questão de regressão, isso é ser inteligente, isso é ser estrategista, isso é olhar a situação, raciocinar e ver qual o melhor passo que eu vou tomar, ver a melhor escolha que eu vou fazer. Então, isso nada tem a ver com regressão, em sim ser inteligente. Mas que você possa entender, aprender com essa história, aprender com a órfã, que voltar atrás, que desistir, que abandonar a sua luta, o seu esforço, não é uma opção. Eu estou sentindo muito de falar isso aqui. Eu não sei quem está vendo, porque realmente eu só consigo ver quando entra, já estou clicando aqui, não consigo ver, mas enfim. Não importa a situação que você está vivendo agora, não importa se tudo está dizendo não importa se tudo está falando para você desistir, não desista. Outra coisa, saia da caixinha, olha, observe ao seu redor e veja qual é a sua atitude inteligente, qual a sua estratégia para viver tudo isso. Não esqueça do seu valor, não esqueça de quem você é, do quão valorosa você é, da importância que você tem. Não se esqueça disso nem por um segundo, não deixa nada, nem ninguém tirar isso de você. Não deixa a ansiedade, não deixa as pessoas tirarem de você a conquista, a luta, a perseverança pelos seus sonhos. Não deixa as coisas te impedirem de caminhar, não deixa rótulos te rotularem, não deixa com que os momentos ruins te engulam, não deixam que costumes e tradições te envolvam de tal forma que você deixe o seu valor, o seu brilho ir, principalmente nós mulheres. Nós somos importantes, nós somos valorosas e Deus diz isso aqui na palavra dele 300 milhões de vezes, né? Claro, é só uma dizer, mas ele diz várias vezes, ele deixa bem claro o quão importante você é, mulher, e o seu papel é. Então, que a gente possa aprender com Ruth, sabe? A ser fiel, ter sororidade entre nós mulheres. E nesse meu estudo, eu fiz algumas anotações sobre Ruth que eu achei interessantérrimas, que ela era uma mulher, as características dela, né? Características da Ruth. Ela era uma mulher resolvida, ela era grata, trabalhadora, humilde,
simpática, cativante, e isso vem muito, né, por causa da simpatia. Ela era obediente, ela era virtuosa e ela era mais que fiel. Ela era leal e ela era companheira. Então, o que fica de lição para todos nós que estamos aqui nesse momento? Que sejamos pessoas resolvidas, ou seja, que a gente tem de lição de tudo isso. Para, pensa, respira, seja resolvida, seja grato a tudo que você tem, mesmo que hoje você esteja num lugar menor aí da escala, da escada que você quer chegar, mesmo que você esteja ainda num degrau mais baixo desse caminho. Seja grato, que a gratidão, ela atrai coisas boas. Ser grato é tão gostoso, gente, é difícil, mas a gente consegue desenvolver. Ser trabalhadora, trabalhe, lute pelos seus sonhos, pelo que você deseja e não deixe ninguém tirar de você. Ninguém, ouça bem, não deixe ninguém tirar de você o seu trabalho, o seu esforço, o seu mérito, o seu sonho. Se alguém falar com você, por que você vai trabalhar nessa área? Para que você vai lutar por esse sonho? Para que você vai ali? Igual ela, não era um emprego humilde? Não foi o que ela tinha? Não foi a arma que ela tinha? Ela foi ali no humilde e todo mundo criticando e poderia ter pessoas ali criticando? Ela não. Ela não se curva, ela não se deixa, ela vai ali, ela vai batalhar, ela vai conquistar e ela chega em lugares mais altos, meu bem. Ela se torna simplesmente a diva master, dama toda poderosa, casada com o mais poderoso, dona de todos e poderosa, né? Então, a gente começa de baixo mesmo, é de baixo que a gente chega em lugares mais altos. Então, não deixa de jeito nenhum de trabalhar e correr atrás do seu sonho, mulher, se esforça, força nesse muque aí. E vai conquistar os seus sonhos. Ela era humilde. Gente, humildade é uma característica muito, às vezes, até confusa. Humildade não tem nada, não tem nada a ver em ser bobo. Humildade tem a ver em não ser arrogante. Então, tipo assim, eu dar tudo meu para os outros, achar todo mundo me maltratar, me humilhar, isso nada tem a ver com humildade. Humildade é não ser arrogante, sabe? Humildade é você estar ali, saber respeitar os outros, tratar as pessoas bem, sabe? Dar valor às coisas, saber receber um presente, um elogio, um apoio, uma ajuda. Que às vezes alguém vem ajudar a gente, é uma coisa que eu pensei muito, sabe? Às vezes alguém quer te ajudar, você está passando por um momento difícil, aí a pessoa vem te ajudar e você fala, não, não precisa. Não, precisa sim, o que tem? Seja humilde, nada de arrogância. Oh, amiga, obrigada, eu tô precisando mesmo. Tô precisando de dinheiro, tô precisando de uma roupa, tô precisando de comida, eu tô precisando de um trabalho, eu tô precisando de um conselho, eu tô precisando de uma oração, eu tô precisando de um apoio. Eu tô precisando de alguém para me ajudar a lavar vasilha, eu tô precisando de alguém para me ajudar a arrumar minha casa, né? Humildade nesse sentido também, amiga. Foca aí. Simpática e cativante. Eu coloquei separadamente porque a pessoa pode ser simpática, mas não ser necessariamente cativante. Além de ser simpática, ela cativava, ela trazia as pessoas para perto dela, os servos gostavam dela, as servas gostavam dela, com certeza servia água para ela até com alegria, meu bem, porque ela era uma pessoa muito legal, ela era uma pessoa, acredito que divertida, né? Acredito eu, né? Simpática, uma pessoa simpática, geralmente assim, ela é um pouquinho divertida, não sei, coisa da minha cabeça. Ela era uma pessoa obediente, né? Você vê que quando a sogra dá para ela uma instrução, ela segue aquela instrução, vai até o fim e ela consegue o objetivo dela. Ela obedeceu, ela fez do jeito certo. Ela não deu um jeitinho brasileiro, ela não inventou uma forma, não. Ela foi lá e fez do jeito que ela foi instruída. Como ela era uma mulher inteligente, ela entendeu que aquela era a melhor forma e assim ela fez, né? E a gente vê que ela é virtuosa, né? Por tudo isso que ela tem de característica, a gente vê ela como uma mulher virtuosa, cuidadora, companheira, amiga, né? Ainda tem tudo isso, gente. E companheira, né? Companheira, eu até coloquei aqui como característica final da Ruth. Ela era muito companheira da sua sogra, provavelmente do pessoal do trabalho também. Ela era uma pessoa que sabia dar valor às pessoas ao redor dela. Então, acho que eu falei muita coisa, eu queria fazer uma live bem rapidinha, mas foi um pouquinho maior do que eu tinha planejado. Mas eu espero que essa live tenha falado ao seu coração. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, manda aqui que eu consigo ver a mensagem. Eu não consigo ver o rostinho de quem está aqui, mas eu estou conseguindo ver a mensagem. Então, quando vocês mandam, aparece aqui para mim, tá? A Sabrina está falando que aceita ajuda para lavar vasilha todos os dias. Bom, não é possível no momento que você mora um pouco longe. Se você morasse mais perto, a gente podia ver uma logística aí para ajudar a lavar a vasilha. Mas como você está muito longe, a gente ajuda em oração para que Deus te fortaleça, te dê saúde para você lavar as vasilhas, tá bom?
lavar vasilha não é... Não, mas eu prefiro lavar vasilha do que passar roupa. Passar roupa, misericórdia. Eu não gosto de passar roupa. Não gosto. Eu acho que eu prefiro lavar 10 tanques lotados, pias lotadas de vasilha do que passar uma trouxinha desse tamanho de roupa. Eu não gosto de passar roupa, eu não gosto. Enfim, então eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa ter compreendido. Se enquanto eu estou falando que você quer mandar a sua pergunta ou quer falar alguma coisa, pode falar aqui, tá bom? Que você tenha entendido com essa live o seu valor, a sua importância e que algo seja muito fixo assim na nossa mente, principalmente nós mulheres, tá? Sororidade, companheiras, ajudadoras, assim, torcida, sabe? Ser uhul uma da outra, porque isso a gente vai construir uma sociedade melhor e lugares melhores. Eu estou até pensando em fazer uma live para falar ao olhar da Bíblia sobre, ou uma live ou só um vídeo mesmo, né, gravadinho, sobre o abençoado do feminismo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui nessa live não. Mas eu espero que o Senhor possa falar no seu coração. Por favor, leia essa história. Se alguém quiser, me manda mensagem, que eu mando até foto da minha Bíblia mesmo, assim, são só 4 capítulos, é bem rapidinho de ler. Mando foto até da minha Bíblia para você ter como estudo, ter ele como ponto de referência. Então, como ninguém não mandou nada aqui, eu entendi que tá tudo ok. Tá tudo ok? Beleza? Vocês conseguiram me ouvir? Conseguiram entender tudo certinho durante a live, gente? Porque eu fui falando e eu não sei se o áudio estava bom, se funcionou tudo certinho. Alguém me dá um joinha para saber que funcionou tudo certinho? Porque quando eu comecei ainda não tinha entrado ninguém. Isso mesmo, hein, Rayane? Gostei. Somos responsáveis por formar indivíduos melhores. Olha, melhor frase não tem. Nós somos responsáveis por criar pessoas, uma nova geração. Eu não estou falando só de filho, não. Das pessoas que estão ao nosso redor. De pessoas melhores, mais responsáveis. Pessoas que têm um coração. A live falando sobre José do Egito. Olha... sobre o sucesso dele, gente. Sabrina, outro homem inteligente, mega estrategista, que é uma história que tem muito a nos ensinar, porque, caraca, viver a história dele não é fácil. Não, é igreja. Esse aí sofreu. Esse sofreu. Meu Jesus. E não deixou, não desistiu, ele não desistiu. E o resultado de quem não desiste? Sucesso. Não desista de seus sonhos, não desista de você, não desista de onde você quer chegar. Não desista. Por mais difícil, não é fácil lutar pelos sonhos, pelas nossas vontades, não é fácil, mas não desista. Não desista porque vale muito, muito, muito a pena. Então, por hoje é só tudo isso. Essa nossa live vai ficando por aqui. As outras lives que eu quero, os outros vídeos, acredito que eu vou fazer em formato de vídeo, que é sobre Débora e outras mulheres da Bíblia que tem a nos ensinar. Débora, inclusive, desse tempo aqui, de Juízes, é uma mulher... Ai, meu Deus, que mulher! Foi Débora, amiga, aquele exemplo de mulher a se seguir, que você olhar para ela e... Diva Master. Será igual você quando crescer. Então, vou ver direitinho como a gente vai fazer, como eu vou organizar. Se vocês quiserem, vou fazer uma enquete também aqui nos stories do YouTube e nos stories do Instagram. Se o próximo vídeo a gente faz gravado, eu faço como live, tá bom? Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Eu agradeço todo o meu coração. Muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho, pelo joinha. Isso ajuda muito, me motiva a continuar fazendo esses conteúdos para vocês, tá? Então, milhares e milhares de beijocas de cereja. Até o próximo vídeo. Tchau!